Vamos continuar a correção, dos exercícios de física da seção Praticando Aprendizado. Paramos na questão número 6, que fala sobre, para bombardear um alvo, um avião de voo horizontal a uma altura de 2 km solta uma bomba quando a sua distância horizontal até o alvo é de 4 km. Admita que a resistência do ar é desprezível. Para atingir o mesmo alvo, se o avião voasse com a mesma velocidade, mas agora a uma altitude de apenas 0,50 km, ele deveria soltar uma bomba a uma distância horizontal do alvo igual a quanto? Deixei aqui para vocês então o gabarito e explicando, olha, na primeira situação descrita, vamos calcular a velocidade do avião, que será a mesma velocidade inicial da bomba, certo? Utilizando a fórmula da altura, que é igual à aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Não esqueça que a medida deve estar em metros e não em quilômetros, como o exercício forneceu. Primeiro momento, a altura, igual a 2.000, a altura 2.000 metros, 2 quilômetros equivale a 2.000 metros, certo? Igual a aceleração da gravidade, 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso daqui, você pode fazer uma multiplicação cruzada ou pode dividir o 10 dividido por 2 que dá 5, depois o 10 que está multiplicando passa dividindo, que dá 400, e a raiz quadrada de 400 vai dar 20 segundos no primeiro momento. Depois, vamos calcular a velocidade inicial com a fórmula do alcance médio, a distância da fórmula do alcance médio, que nada mais é a distância, que é igual à velocidade inicial vezes o tempo. Alcance, 4.000 metros, porque foi o alvo, a distância horizontal era de 4 km. 4 km equivale a 400 m, que é igual à velocidade inicial que não tem, vezes o tempo, encontramos 20. Velocidade inicial é igual a 200 metros. O 20 multiplicando, passa aqui embaixo dividindo, que resulta em 200 metros por segundo. Ok? Continuando, vamos calcular o novo tempo, o tempo da queda, utilizando ainda a fórmula da altura, que é igual a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A altura no segundo momento é 500, 0,50 km é a metade de 1 km, Então, 500 metros, a aceleração da gravidade 10 e o tempo que não tem. Resolvendo isso daqui, vamos chegar no resultado com um tempo igual a 10 segundos. E para terminar a conta, vamos calcular o alcance, o alcance médio a partir da sua fórmula, velocidade inicial vezes o tempo. O alcance não temos, velocidade inicial determinamos aqui 200, certo? E o tempo da queda 10. 200 vezes 10 equivale a 2.000 metros. E 2.000 metros equivale a 2 km, que é o alcance médio deste avião que soltou uma bomba. Beleza? Na questão número 7, numa competição no jogo de Winnipeg, no Canadá, um atleta arremessa um disco com velocidade de 72 km por hora, formando um ângulo de 30 graus com horizontal. De acordo com os efeitos do ar, a altura máxima atingida pelo disco é aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. Olha só, sabemos que a velocidade de 70 km por hora é equivalente a 20 metros por segundo. Então, transformamos 70 km por hora para metros por segundo. 72 equivale a 20 metros por segundo. E para calcular a altura máxima, fazemos a fórmula da altura em relação ao ângulo, a altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno do ângulo formado ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. Esta é a fórmula para calcular a altura ou outras grandezas a partir do ângulo formado. Altura que não tem, velocidade inicial 20, Então 20 ao quadrado vezes o seno do ângulo formado. Seno ao quadrado do ângulo formado. O ângulo formado foi 30 graus. Então, seno ao quadrado de 30 graus sobre
2 vezes 10, que é a gravidade. Você substituindo aqui, quanto vale o seno de 30 graus? Né? 1 sobre 2. E quando resolvemos tudo isso, equivale a 5 metros. Encontramos o valor de 5 metros. Então, precisa substituir o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2, para resolver a expressão, para chegarmos no resultado da altura máxima, equivalente a 5 metros. Ok? Na questão número 8, um atleta de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior alcance possível. O maior alcance possível. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é de 10 metros por segundo e fazendo o ângulo de 45 graus em relação à horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta no salto é de aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. Nesse caso, como o ângulo é de 45 graus, podemos utilizar a expressão encontrada na seção PH+, do caderno do aluno, certo? Então, olha só, esta relação tem aí no seu livro, você pode até fazer essas anotações. Eu aconselho vocês sempre fazer essas anotações do módulo, ir lá no módulo e circular as principais fórmulas, tá bom? Então, o alcance máximo é igual à velocidade inicial ao quadrado sobre a gravidade. A velocidade inicial, 10 metros por segundo, ao quadrado sobre 10. 10 ao quadrado é 100, e 100 dividido por 10 é igual a 10 metros. Então, aqui, o ângulo, o alcance, né, atingido sobre um ângulo de 45 graus é igual a 10 metros. Ok? Questão número 9. Uma pessoa lança uma pedra do alto de um edifício com velocidade inicial de 60 metros por segundo e formando um ângulo de 30 graus com uma horizontal, como mostrado na figura abaixo. Se a altura do edifício é 80 metros, qual será o alcance máximo? Então, qual será o alcance máximo A da pedra? Isto é, em que posição horizontal ela atingirá o solo? Dados: seno de 30, 0,5, cosseno de 30, 0,8 e gravidade, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o exercício nada mais quer do que o alcance, este segmento A aqui, o alcance médio, a distância horizontal em que a pedra atingirá o solo, certo? A posição da pedra neste ponto aqui, que indica o alcance. A altura do edifício 80 metros, velocidade inicial 60 metros por segundo e o ângulo formado foi 30 graus e o exercício fornece o seno e o cosseno do ângulo de 30 graus, 0,5 e 0,8 e também a aceleração da gravidade 10 metros por segundo. Resolvendo isso daqui, olha, primeiro calculando os componentes iniciais da velocidade tanto de x e tanto de y, certo? Primeiro, velocidade inicial de x é igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo formado, que é igual. Velocidade inicial 60 nos dois casos. O de x 0,8, né, que é o cosseno, 0,8. E o de y, seno, 0,5. Esses dados estão expressos aqui embaixo na questão. Olha, tá tudo aqui, certo? Então, velocidade inicial vezes cosseno, velocidade inicial vezes seno. 60 inicial, cosseno 0,8 e seno 0,5. 60 vezes 0,8, 48. E 60 vezes 0,5 é 30. Tá? Então, determinamos as duas velocidades máxima a partir, né, do seno e do cosseno. Agora, para determinarmos o tempo que a pedra bate no solo, faremos o uso da equação da altura no eixo da vertical. A altura é igual à altura inicial mais velocidade inicial de y vezes o tempo, menos a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, certo? A altura inicial, na altura final, 0, né, porque ela está lá no solo, então não tem altura nenhuma, 0, que é igual à altura inicial 80, mais velocidade inicial 30, certo, de y, 30, vezes o tempo que não tem, menos a aceleração da gravidade 10, vezes o tempo ao quadrado que não tem, sobre 2. Resolvendo a expressão, vamos chegar no tempo igual a 8 segundos, certo? E para terminar a conta, certo? Para terminar a conta, fazemos a fórmula do alcance,
que é igual à velocidade de x, né, sobre o cosseno, velocidade inicial de x vezes o tempo. Qual é a velocidade inicial de x? Olha aqui, ó. Velocidade inicial de x é 48 metros por segundo vezes o tempo que determinamos 8. E 48 vezes 8 é igual a 384 metros. Beleza? Questão número 10. Num jogo de vôlei, um atacante acerta uma cortada na bola no instante em que a bola está parada numa altura h, acima do solo. Devido à ação do atacante, a bola parte com velocidade inicial, v0, com componentes horizontais e vertical, respectivamente em módulo velocidade de x 8 metros por segundo e velocidade de y 3 metros por segundo, como mostram as figuras 1 e 2. Aqui na figura 1, mostrando, né, a velocidade não, a distância de 4 metros, a altura que não tem. Na segunda figura, mostra a velocidade de x8, a velocidade de y3 e a distância de 4 metros. A pergunta que o exercício nos faz é considerando que durante seu movimento a bola ficou sujeita apenas à força gravitacional e adotando aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a pergunta: a altura h em metros onde foi atingida é. Então, olha só. Primeiro, com a fórmula do alcance médio, que é a velocidade vezes o tempo, podemos determinar o tempo. O alcance foi de 4 metros, como mostra a figura. A velocidade inicial de x, 8, que o exercício fornece, vezes o tempo que não tem. Isola o tempo, 8 multiplicando passa dividindo, e 8 dividido por 4, não, e 4 dividido por 8 é 0,5. Então, o tempo é igual a 0,5 segundos. Para isso, pegar o valor do tempo e substituir na forma da altura, né? Variação da altura, variação do espaço, ou simplesmente a altura final, que é igual à velocidade inicial do y vezes o tempo mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A altura não tem. Velocidade inicial do y3, ó, y3, vezes o tempo 0,5, mais a aceleração da gravidade 10 vezes o tempo 0,5 ao quadrado sobre 2. Resolvendo toda essa expressão, né, potência primeiro, multiplicação, divisão, multiplicação para adição, chegamos no resultado de 2,75 metros, que é a altura, né, que a bola, né, em metros, que foi atingida. Beleza? 2,75 metros. Então, essa foi a correção, né? Não tem mais nenhuma questão. Essa foi a correção, o restante da correção. Quem ainda não me mandou, meninos, a atividade que eu pedi para vocês fazerem na última aula, copiar e responder no caderno, aquelas 3 situações, problemas que eu mandei na última aula. Estou aguardando, tá bom? Bom dia para vocês e até a próxima.